Salomão, um dos reis mais emblemáticos da história, destacou-se como um dos governantes mais prósperos de todos os tempos e um dos homens mais ricos que o mundo já viu. Na Bíblia, ele ganhou destaque não apenas por suceder seu pai, o rei Davi, no trono de Israel, mas também por sua notável sabedoria e suas obras extraordinárias. Sua obra mais significativa foi a construção do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome significa amado pelo Senhor, governou Israel por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 970 e 1931 a.C. Sua juventude é um mistério, mas, considerando o contexto da vida familiar de Davi, podemos inferir o ambiente em que ele cresceu, marcado por intrigas e lutas pelo trono real. Após a morte de Davi, Salomão ascendeu ao trono com o apoio de líderes e profetas, consolidando seu reinado e garantindo sua autoridade. Durante seu governo, ele ampliou as fronteiras de Israel, melhorou as condições internas do país, introduziu inovações militares, estabeleceu rotas de comércio lucrativas e expandiu o poder e a influência de Israel no cenário internacional. A construção do templo em Jerusalém foi um dos feitos mais notáveis de Salomão, cumprindo a promessa de seu pai a Deus. Ele também construiu outros edifícios importantes e organizou o reino de forma eficiente, com distritos administrativos responsáveis pelo suprimento de mantimentos para a corte real. Salomão era conhecido por sua extraordinária sabedoria, que ficou evidente em seus provérbios, cânticos e julgamentos justos. Um exemplo notório foi o caso das duas mães disputando um bebê, no qual Salomão revelou sua sabedoria ao propor dividir a criança para encontrar a verdadeira mãe. No entanto, Salomão também cometeu erros graves, como submeter seu povo ao trabalho forçado, permitir a influência da idolatria e praticar a adoração a outros deuses devido à influência de suas esposas estrangeiras. Esses erros levaram a consequências negativas para seu reinado e para o futuro de Israel. A história de Salomão pode ser dividida em duas partes principais: seu reinado próspero e seu declínio final. O reinado próspero de Salomão. No início de seu reinado, Salomão foi um rei próspero e justo. Ele governou com sabedoria e compaixão, e seu reino prosperou. Ele também foi um grande construtor e construiu o primeiro templo de Jerusalém, um dos edifícios mais importantes da história judaica. O Templo de Jerusalém foi um símbolo da fé e da unidade do povo judeu. Foi construído em um local sagrado, o Monte Moriá, onde Abraão havia oferecido seu filho Isaque em sacrifício a Deus. O templo foi um lugar de adoração e sacrifício, e foi um centro de peregrinação para judeus de todo o mundo. Salomão também foi um governante sábio. Ele era conhecido por sua habilidade de resolver disputas e dar conselhos sábios. Ele também era um poeta e escritor, e é creditado com a autoria de vários livros da Bíblia, incluindo Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O declínio final de Salomão. No final de seu reinado, Salomão começou a declinar. Ele se tornou arrogante e egoísta, e se desviou de Deus. Ele também se casou com muitas mulheres estrangeiras, que o influenciaram a adorar outros deuses. O declínio de Salomão levou à divisão do reino de Israel. Após sua morte, seu filho Roboão tornou-se rei, mas foi rejeitado pelas tribos do norte, que se separaram e formaram o reino de Israel. Salomão morreu em Jerusalém por volta de 926 a.C. Ele foi enterrado no Monte Moriá, ao lado de seu pai, o rei Davi. Salomão é uma figura importante na história judaica e cristã. Ele é visto como um exemplo de sabedoria e liderança, mas também de arrogância e declínio. Sua história é um lembrete de que mesmo os líderes mais sábios estão sujeitos ao pecado e ao erro. Apesar de seus erros, Salomão deixou um legado significativo como construtor, sábio e governante que marcou a história de Israel e influenciou a literatura de sabedoria hebraica.